o dele. Aqui, ó. Isso, Gutierrez Fernandes. Deixa eu só acender a luz aqui que apagou rapidinho. Tá, meu amigo. Oi, Daniel. Daniel. Gutierrez Fernandes com Tia ela. Gracieta. Ok. Quem é você? Quem é você? Quem é você? É você? Vergonha. Gente, segue lá o pastor Gutierrez. Tá miúdo? Eu tô... Ah, tá. Minha tela tá menor porque eu tô mostrando pra vocês a tela aí, ó. Tô mostrando pra vocês o banner na tela. Tá bom? Mas eu já vou aumentar a minha cara. Peraí. Ficou melhor, gente? Pastor, minha tela tá grande pro senhor agora? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá, meu amigo, eu vou te fazer algumas perguntas elaboradas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu gostaria que o senhor... Desculpe eu chamar de senhor, porque eu tenho muito respeito pela sua pessoa, pelo seu ministério, mas posso falar a você. Claro, claro. Eu gostaria que você prometesse que a gente teria uma outra live. Sim, vamos ter, com certeza. Porque esse assunto é muito profundo, não é, pastor? Sim. E não só profundo, ainda tem muita dúvida no nosso meio, né? Então, a gente não vai conseguir responder tudo aqui. Eu fico disponível aí para a gente bater outro bate-papo. Pastor Gutierrez, fala para nós a sua formação acadêmica ou suas formações acadêmicas. Pois é, eu sou formado em comunicação social, eu também sou formado em mercado financeiro, eu sou ligado à Assembleia de Deus do Ministério Belém, aqui em São Paulo. Hoje eu estou no setor de Pinheiros, pastor Paulo Moraes, e eu tenho trabalhado, Eliseu, você já teve contato aí, com um blog chamado Teologia Pentecostal. Isso há mais de 13 anos eu tenho trabalhado com isso. Eu comecei quando eu tinha 18 anos, esse blog hoje eu estou com 31. E como fruto desse trabalho do blog, eu acabei lançando 2 livros. O primeiro foi Revestidos de Poder, que você já recomendou aí no seu canal, que saiu em 2018 pela CPAD. E o outro livro foi O Espírito e a Palavra, que saiu no ano passado, também pela CPAD. Maravilhoso. O primeiro é uma introdução à teologia pentecostal, e o Espírito e a Palavra é mais uma reflexão sobre a estrutura de pensamento do pentecostalismo, como que os pentecostais interpretam a Bíblia, né, de maneira geral. Mas então, é teológico e tem uma pitadinha de humor. Tem. Muito legal, cara. Tem. Assim, eu procurei fazer esse meio campo, né? Tanto ser um livro que quem não é do meio teológico possa ler, possa compreender, que não é uma linguagem extremamente difícil, mas também quem é do meio, quem está acostumado a ler, também não acha o livro superficial. Então aí é um desafio sempre você produzir um livro assim, mas pelo que eu percebi de feedbacks, o pessoal gostou. Tanto o pessoal mais leigo, que não tem muito contato com teologia, quanto quem já é até professor de teologia também, e acabou gostando do livro, né? Fiquei feliz com a repercussão. Amém. Meu amigo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas para a nossa live. Ela vai ser objetiva, bíblica, clara. Eu prometo aos irmãos, juntamente com o pastor Gutierrez, que nós vamos ter uma próxima live. Ok. Qual a diferença entre batismo pelo Espírito e o batismo no e com o Espírito? Pois é. Em primeiro momento, essa divisão de preposição, no, com, do, pelo, né? É mais uma questão didática para a gente compreender melhor essa questão da doutrina do batismo no Espírito Santo. Mas se a gente observa bem, a Bíblia, ela traz essa expressão do batismo no Espírito em 2 ocasiões, especialmente. A primeira nos escritos de Lucas, tanto no Evangelho, no Evangelho quanto em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver essa expressão. Também no Evangelho de Mateus e de Marcos, especialmente naquela ocasião onde João Batista, ele fala, né, que virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, Lucas 3 também. Então você vai ver que esse batismo que os evangelhos mencionam,
e que o livro de Atos vai mencionar ainda mais, ele é um batismo que Atos 1, Atos 2, Atos 4, Atos 10, Atos 19, né? Atos 8. Então, o livro de Atos menciona muito essa expressão e expressões paralelas, como cheios do Espírito também. E aí, todas as vezes que nós vemos a menção a essa expressão, ela quer dizer um revestimento de poder para testemunho do Evangelho. Batismo? É o batismo no Espírito. Por quê? Por que no Espírito? Porque o elemento desse batismo, simbolicamente como se fosse a água desse batismo, é o próprio Espírito. E nós somos batizados por Jesus. É Jesus quem nos batiza no Espírito. João falou, né, pastor? João Batista falou, foi muito claro. Ele disse que o batizador aí seria Jesus. Já lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar de um outro batismo espiritual. E já esse outro batismo, ele é efetuado pelo próprio Espírito. Não é mais Jesus quem está batizado, é o Espírito. E ele nos batiza no corpo de Cristo, na igreja invisível. Então, por isso que é o batismo pelo Espírito, ou o batismo versículo para o pessoal anotar, pastor. Sim. 1 Coríntios 12, 13 é diferente do batismo de Lucas 13, Atos 1. Isso mesmo. De Lucas 13, Atos 1 é como, pastor? É o revestimento de poder para testemunho público do Evangelho. É o batismo no Espírito. E 1 Coríntios 12 é o batismo do Espírito. Porque aí o agente, quem está efetuando agora é o Espírito Santo, né? Então tem essa diferença. O batismo do Espírito, que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, ele tem a ver com a conversão, né? Ele ocorre no momento ali da regeneração, quando nós somos salvos por Cristo Jesus. Naquele momento que ocorre alguns processos, né? Ocorre a regeneração, que é a transformação do coração de pedra em um coração de carne, né? Que pulsa a vida. Acontece a santificação também, nós somos santificados no momento da conversão, e naquele momento também nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Então, nesse momento também acontece esse processo. Aí, algumas pessoas, um tempo depois, vão experimentar o chamado batismo no Espírito Santo, que é diferente da conversão, e que tem um propósito completamente também diferente da conversão. O propósito não tem a ver com questões de caráter, de santificação, mas tem a ver, acima de tudo, com a missão, a evangelização, a forma de agir na igreja para a expansão do Evangelho. Então, essa é a ideia. Teologicamente, ou geralmente, claro, o Espírito Santo trabalha de forma multiforme, o batismo de 1 Coríntios 2, a regeneração, o novo nascimento. Que é o batismo do. E depois vem o batismo no, que é o Espírito Santo dando poder para esse que nasceu de novo ser um instrumento vivo no reino de Deus. Correto. Inclusive a expressão que o Lucas usa lá em Lucas 24, que é revestidos de poder, dá justamente essa ideia de uma segunda etapa, que só pode ser revestido quem já está primeiramente vestido. Então essa é a ideia, né? Por isso que o batismo no Espírito Santo, que é esse batismo de poder, é um batismo que tem a ver com um processo posterior à salvação, posterior à conversão, que tem a ver mais com a missão da igreja, com a evangelização da igreja. Ok. A segunda pergunta. Só tem o Espírito Santo quem é batizado no Espírito Santo? Não, justamente por isso, né? Quando a gente fala do batismo do Espírito, ou da regeneração, a gente está falando aí da salvação, então todos os crentes salvos em Cristo Jesus são a habitação do Espírito Santo. E isso, Eliseu, normalmente eu vejo algumas pessoas que não são pentecostais
acusando os pentecostais e dizem, olha, os pentecostais pregam que só tem o Espírito Santo quem é batizado no Espírito Santo, quem fala em línguas. Não, a gente não afirma isso. Pode pegar qualquer teologia sistemática escrita pelos pentecostais, ninguém afirma isso. Se a gente pega uma teologia sistemática escrita na década de 30 por um teólogo inglês chamado Neil Pergament, que é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um livro bem vendido no Brasil, né? Os pentecostais leem e gostam desse livro. Ele lá afirma claramente, na conversão, todo crente tem o Espírito Santo. Já passa a ser a habitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é exclusivo de quem fala em línguas, não é exclusivo de quem foi batizado no Espírito Santo como poder, né? Mas é uma bênção, um presente de Deus Pai para todos, porque o Espírito Santo veio justamente ser o vicário de Jesus. O vicário é no sentido de substituto. Jesus não está mais presente aqui na terra fisicamente, mas ele disse, eu deixarei o meu Espírito, ele estará com vocês. O Espírito Santo está conosco todos os dias e na vida de todos os crentes, sejam eles batizados ou não no Espírito Santo. É porque o batismo no Espírito, mais do que privilégio, creio eu, se eu estiver errado, o senhor me corrija, é também responsabilidade. Isso mesmo. É mais responsabilidade do que o privilégio. Porque o cara diz assim, vou buscar o dom. Aí ele pensa que vai buscar, vai orar para ficar na igreja, labalá. Não, meu irmão, não. Aí ele quer se sentir superior. É quando Paulo entra em Coríntios, não proibindo os dons, mas o modo certo de usá-los, e a gente vai falar isso na próxima live, né, pastor? Sim. Inclusive, eu costumo dar esse exemplo, né? Embora nós, como pentecostais, nós cremos que o sinal do batismo no Espírito é o falar em línguas, mas o principal fruto do batismo, o principal resultado do batismo no Espírito Santo é justamente a evangelização. É a fome pela evangelização, é a sede por ganhar almas, né? Então não adianta eu falar, né? Fui batizado no Espírito. Conta para nós a história daquela aluna na escola, 1 de janeiro de 1901. Isso mesmo. Conta para nós. Pois é. Se a gente for datar, uma questão de data do início do pentecostalismo moderno, ele se inicia no dia 1º de janeiro de 1901, que é justamente o primeiro dia do século XX. Meu Deus, é mais o século XX que é social, né? Pois é, o século XX é conhecido como o século do Espírito Santo, né? Aleluia! E o que acontece? Havia um grupo de alunos na escola bíblica Bethel, uma cidade no Kansas, lá nos Estados Unidos. Eles começaram a estudar o livro de Atos e chegaram à conclusão que o falar em línguas era o sinal, era a evidência desse batismo no Espírito, né? E eles começaram a buscar isso em oração. Até que no dia 1º de janeiro, uma aluna chamada Agnes Osiman, ela foi batizada no Espírito. Ela passou repete horas... pra mim, por favor. Aluna numa escola. Isso mesmo, foi numa escola. Então... Interessante, não foi numa igreja. Pentecostal. O reconhecimento social do pentecostalismo nasceu numa escola, gente. Vamos estudar. Pois é. Né? Ligada a um pastor metodista chamado Charles Fox Parham. E essa aluna, quando ela foi batizada no Espírito... Sim. Silêncio. Sim, continue. E quando ela foi batizada no Espírito, ela passou a falar horas em línguas, falou inclusive em chinês. Pastor, deu uma travada. Volta para nós. Opa. Então, ela falou horas em línguas e falou até em chinês. Antes dela falar. Antes? Ah, tá bom. Então, quando ela foi batizada... Por que ela foi batizada? Ela foi a primeira aluna, né? Batizada na escola bíblica Bethel. Ela estava ouvindo uma exposição justamente sobre Atos. Eles estavam estudando Atos e eles, como fruto da exposição, da pregação, do estudo, eles buscaram em oração. E isso não começou ali meses antes, né? Eles já vinham estudando há um tempo o livro de Atos. E aí, como resultado disso, no dia 1º de janeiro,
ela foi batizada no Espírito, falou em línguas durante várias horas. Dizem, né, que uma das línguas que eles conseguiram identificar foi justamente o chinês. César Moisés diz que foram 3 dias. 3 dias, isso mesmo. É o relato do falar em línguas dela. E foi muito bonito porque, a partir daquela escola, começou a se espalhar pelos Estados Unidos, até que em 1906, o Azusa, com o William Seymour, que também foi aluno do Charles Sykes. Escola em 1901. Isso. E foi se espalhando pelos... Que se espalhou pela Rua Azusa, né? Porque o Charles Fox Parham, ele foi viajando pelos Estados Unidos para ensinar essa nova verdade, né, do batismo no Espírito. E aí ele teve um aluno lá no Texas, chamado William Seymour, que acreditou nessa verdade. E ele foi convidado a ser pastor numa igreja em Los Angeles. E ele foi, mesmo sem ser batizado, ele começou a pregar sobre o batismo. Isso que é interessante. E várias pessoas foram batizadas no Espírito antes do próprio William Seymour. Só depois que ele foi. E aí, a partir daquele movimento na Rua Azusa, ali em Los Angeles, que se espalhou para o mundo todo. Aí foi aí que a gente pode ver que foi a explosão do avivamento pentecostal. E que chega até nós, né? Chega aqui no Brasil, graças a esse movimento que se inicia em 1906. É como você acabou de falar, que a principal evidência desse revestimento é o evangelismo. Sim, o fruto, né? Sim, o amor pelas... O verdadeiro fruto, né? É, o verdadeiro fruto. E você vê que, por exemplo, você pega um livro de história da igreja, tem um historiador inglês famoso chamado Philip Jenks. Ele é anglicano, não é pentecostal. Ele fala o seguinte: olha, é quase impossível você explicar o crescimento do pentecostalismo, porque é um crescimento tão extraordinário, é um crescimento assim tão poderoso na história da igreja, que nunca houve um movimento missionário tão poderoso quanto esse. E você vê que é justamente esse impulso do Espírito, né? Pessoas que são cheias. Atos 1, mesma coisa. Eles são cheios do Espírito e começam a evangelizar e ganhar 3.000, depois 5.000 pessoas. Depois, pela perseguição, eles são espalhados pelo mundo todo. E a igreja vai... Ao ponto, pastor Eliseu, que a gente às vezes esquece, mas o evangelho, na época de Paulo, quando Paulo já era apóstolo, o evangelho já tinha chegado no mundo todo que eles conheciam. Mundo antigo. No mundo antigo ali. A Europa, a Ásia, o norte da África, todo já tinha sido atingido pelo evangelho, né? E, então é bem interessante você ver que a mesma coisa que acontece no primeiro século, depois acontece no século XXI. E a gente pode ver, por exemplo, eu imagino que você ouviu muito na sua infância, adolescência, que o Brasil era o maior país pentecostal do mundo. Né? Não é mais. Não é mais. Hoje, possivelmente, o maior país pentecostal do mundo é a China. Na China, a igreja subterrânea, a igreja proibida, é uma igreja que cresce de maneira extraordinária. Alguns números dizem que, pelos interiores, especialmente pelo interior da China, alguns números estimam, né, porque o censo chinês não faz esse cálculo, porque eles são contra o cristianismo, mas se estima que há pelo menos 200 milhões de crentes pentecostais na China hoje, o que é a população do Brasil. É a população do Brasil, imagino, toda ali na China, já cristã, evangélica e pentecostal. Né? Em vários lugares, então, isso é uma maravilha. Se a perseguição voltasse, a igreja voltaria a ser igreja. Pois é. Outro lugar que cresce muito o pentecostalismo é a Nigéria, que tem um problema muito sério. A Nigéria é um país mais ou menos dividido, o norte é muçulmano e o sul é cristão, e há uma perseguição muito forte aos cristãos no norte da Nigéria, e é onde mais cresce também o pentecostalismo na África, é lá. E possivelmente hoje deve ser a segunda ou terceira maior igreja pentecostal do mundo, está na África, justamente na Nigéria. Quem aí sabia dessa? Entendeu, hein? É um dado que a gente fica maravilhado, porque você vê que é efeito direto dessa pregação simples, né? Paulo disse, seja revestido de poder. uma grande porta se me abriu.
Então a gente tem que aproveitar. O pentecostalismo entra onde a porta está aberta. Tipo, Sim. na Europa, a gente reconhece que a porta não está tão aberta. Então, embora o evangelho chega no interior da China, o evangelho chega na Ásia, o evangelho chega na África, a gente pode não estar vendo aqui, mas o Espírito age como um vento. E ninguém pode impedir. Então, algumas pessoas duvidam da ação, da manifestação do Espírito. Porque eu não estou vendo aqui. Não é porque tu não está vendo, porque ele não faz, meu querido. Justamente, eu costumo falar, né? A gente fala muito dos avivamentos passados, né? Avivamentos do século XVII e tal, mas neste exato momento está acontecendo um avivamento muito grande na Ásia, né? Na China especialmente. O evangelho tem crescido de maneira extraordinária. A gente está passando por essa geração, parece que está um pouco distante da gente, mas a gente pode ficar feliz que do outro lado do mundo, nesse momento, a igreja está crescendo de maneira extraordinária. Ao ponto, pastor Eliseu, imagine só, uma igreja que não tem muita estrutura, uma igreja que é perseguida pelo Estado. O plano da igreja chinesa já é enviar missionários para o mundo todo. Eles já estão trabalhando com esse propósito. Então, é muito lindo. Talvez, quando o seu filho, por exemplo, tiver a sua idade, talvez a gente esteja recebendo no Brasil missionários chineses. Né? Então, eu creio. É algo incrível. Né? E eu me alegro ao mesmo tempo. Sim. Você vê, porque a igreja não fica parada. Né? As portas do inferno não prevalecem. Ela pode morrer em um lugar, mas ela renasce em outro. O diabo não vai conseguir deter a igreja de forma alguma. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu percebi, mestre? Que pregadores que ficam lendo livros históricos, que é bom, de avivamentos passados, que são bons, e europeizados, que também são bons, eles leem apenas esses, pega a nossa realidade de algumas igrejas problemáticas e desce a lenha no pentecostalismo e na Assembleia de Deus. Mas se a gente estudar livros pentecostais sobre avivamento, a chama acende. Como se está no seu rosto e no meu, porque o escritor pentecostal afirma: Deus está fazendo, o Espírito está avivando. Não é isso, amigo? Sim, graças a Deus, né? Essa empolgação que a gente, quando vê esses dados, não é ufanismo no sentido assim, não é animação só pelo crescimento em si, é porque você vê que é uma obra de Deus. Não, o homem não poderia produzir algo assim. O homem não poderia gerar um processo tão grandioso como esse, né? Você vê a mão de Deus nisso. Sim, a última postagem que eu fiz sobre o crescimento do pentecostalismo foram pesquisas americanas e israelitas. Sim. Tem uma pesquisa americana, antes de você passar, tem uma pesquisa americana que eu até cito no meu livro Revestidos de Poder, que fala, né, que em 2025, daqui 5 anos, a gente vai ter 1 bilhão de pentecostais e carismáticos no mundo. Revestidos de poder. Imagina. Isso. Quero mostrar ele aqui pro povo. Esse aqui, pessoal. Esse aqui, pessoal. Mostrou primeiro que eu, hein? Tá aqui, Vou deixar eu fazer melhor aqui, ó. Vou ganhar aqui. Ó, é assim que mostra. É assim não. Opa, não, assim não. Olha aí, gente, ó. Muito bem. Meu Deus. Esse livro aqui, você que é jovem pregador, qualquer que seja a sua denominação, você precisa adquirir esse livro. Para você não ficar dando ouvido a esses reformodinhos aí que fala do pentecostalismo sem ter conhecimento de causa. E você que é pentecostal, olha como ele é humilde. Uma introdução à teologia pentecostal, irmão, mas quando você se aprofunda nisso aqui. Deixa eu mostrar o outro, pastor. Sim. Você tá com o outro aí também? Eu tô. Aqui, o Espírito é a palavra. Aqui, ó. Olha aí, gente. Tira o print para vocês adquirirem. Olha quem fez o prefácio. Depois a gente fala desse cabra lá, ó. Meu Deus do céu. Certo. Isso aqui é importante. Muito bem. E aproveitando, pastor Gutierrez, o pessoal precisa conhecer, né? Sim. Pastor César Moisés, meu amigo. Gente boníssima. Um livro... Pentecostalismo e pós-modernidade.
Um livro que foi um divisor de águas aí na produção brasileira de teologia pentecostal. A gente sempre teve bons teólogos, mas o César trouxe elementos novos, né? Especialmente uma reflexão mais hermenêutica. Um livro muito importante, vale a pena também. Pastor, Efésios 1,13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito aqui em Efésios 1,13 é o batismo no Espírito Santo? Não. O selo no Espírito é o batismo do Espírito, né? Que é a conversão. Que é quando nós... A ideia de selo que Paulo está trazendo aí é literalmente de marcação de escravos. Né? Quando eles eram marcados com ferro ali e eram selados. Anota aí. É a mesma coisa que a gente vê até hoje em animais, né? No interior do Brasil, que ainda as pessoas marcam com ferro. Então essa era a ideia de selo. Nós temos essa marca da salvação, que é a própria habitação do Espírito Santo. Por isso que selo do Espírito tem a ver com conversão, tem a ver com regeneração, tem a ver com batismo do Espírito, mas não o batismo no Espírito, que é o revestimento posterior. Quarta pergunta. O batismo no Espírito pode ser entendido como uma espécie de santificação? Pois é, essa é uma confusão muito comum ainda hoje no nosso meio, e a resposta é não. Tá? O batismo no Espírito Santo ele tem a ver com uma ousadia que nós recebemos da parte do Espírito para a evangelização. Você vê que essa expressão ousadia ela está muito presente em Atos, porque é um efeito do batismo no Espírito. Mas o batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com santificação. Até porque, Eliseu, e a gente vê isso muito no Antigo Testamento, várias pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo não necessariamente eram santas. A gente pode citar Balaão, um exemplo. Né? Ele foi usado pelo Espírito Santo, mas não era um homem de Deus. A gente pode citar, por exemplo, a figura de Ciro. Ciro é chamado do ungido do Senhor, e Ciro não era um homem de Deus. Nabucodonosor, ele teve visões e sonhos proféticos. Às vezes a gente esquece disso, né? Visões e sonhos proféticos. E não era um homem de Deus, era um idólatra. Era uma pessoa completamente... Embora em um momento da vida dele ele até reconheceu o poder de Deus, né, depois que ele cai em humilhação, mas quando ele teve essas visões, quando ele teve essa revelação, ele era um idólatra, um seguidor de ídolos. Então a gente não pode confundir, pastor Eliseu, o ser usado por Deus e o ser santificado por Deus. São duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser instrumento de Deus para uma determinada causa e ainda assim não ser um homem de Deus. E isso é uma tragédia. Né? Isso é uma verdadeira tragédia, mas é possível. Eu lembro sempre lá de Mateus 7. Jesus falou, chegará aquele dia em que alguns vão dizer, Senhor, eu profetizei no teu nome. Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Senhor, eu fiz milagre no teu nome. E Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Ou seja, eu nunca tive um relacionamento com vocês. Jesus, em momento algum, fala ali para eles, olha, não, o milagre era falso. A expulsão de demônio era fantasia. Não, de fato havia acontecido. Mas aquelas pessoas não conheciam Jesus Cristo de fato. Né? Então, assim, é óbvio que uma pessoa sensata, uma pessoa sábia, quando tem a experiência do Espírito, a experiência de poder, vai ter mais reverência para com Deus, vai ter mais sensibilidade para com o Espírito. Mas não se engane. Não acha porque falou em línguas, porque foi usado em profecia, que você está bem com Deus. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Deus usa Carisma porque é necessário. Há uma diferença, né, pastor? Há uma diferença. Uma diferença. É Carisma, possível. o cara buscou ali e recebeu. Caráter é Recebeu. processo. É processo. É justamente isso.
Porque assim, seria fácil, né? Eu mudar da noite para o dia apenas por uma ação sobrenatural. A Bíblia nunca prometeu isso. A Bíblia promete... Quando a gente pensa na imagem da santificação, o apóstolo Paulo fala no fruto do Espírito. E fruto do Espírito tem a ver com maturação. O fruto precisa amadurecer. Fruto. Então essa é a ideia. Ele nasce como uma semente até ficar maduro. Então isso é um processo. A santificação é um processo. Então essa é a ideia que a gente tem que ter em mente. Então não confundir. Puxa, eu fui usado em línguas, eu profetizei, Deus está aprovando a minha vida. Opa, cuidado. Nem sempre. Pode ser até. Ele pode estar reprovando a sua vida. Pode. Sabia que pode ser até juízo de Deus? Sim, aumenta até juízo. O castigo. Aumenta. E isso aconteceu. A gente pode lembrar lá de primeiro Samuel. Por favor. Peço silêncio, por favor. Sim, pastor. A gente pode lembrar do livro de Samuel, capítulo 19, que Saul, já um homem totalmente transtornado naquele momento, ele manda um grupo de soldados perseguir Davi. Samuel 19. E diz o texto que quando esse grupo de soldados estava passando pela escola de profetas de Samuel, estava passando do lado. O Espírito do Senhor, que estava atuando nos profetas, veio sobre os soldados e eles não conseguiram chegar até Davi, porque eles ficaram profetizando. Olha só. Sansão, sai da cama com a descarada, o espírito da força, ele arranca o portão. Isso. Então, assim, você vê, são pessoas que estavam em juízo, sob o juízo de Deus, e ainda assim manifestavam o poder do Espírito, né? Então, assim, não podemos confundir. Eu sei que alguns irmãos pensam que uma coisa está relacionada à outra, mas não há base bíblica para isso, Eliseu. Não há base bíblica. Pastor, e a gente... como a gente é mal interpretado, as pessoas descem além em nós, hein? Sim. E você, que é um cara que nasceu no meio pentecostal, pregador aí desde criança, você sabe, você já viu isso muitas vezes. Gente que é usada por Deus, gente que Deus usa em cura divina, mas é um sujeito atribulado, uma pessoa complicada, descarado. E aí você não confia, né? Você não confiaria em deixar... Não usa as mesmas palavras de pregação. Né? Descarado, vagabundo, ladrão, adulto. Que uma coisa é o profeta, outra coisa é o mestre, né? O profeta é mais agitado. Nossa, que lição maravilhosa. É verdade, o profeta é mais agitado mesmo. Última pergunta, e depois o senhor vai indicar autores para nós, além da minha indicação, que é a sua pessoa e o César Moisés. Última pergunta. Os dons espirituais são recebidos apenas depois do batismo no Espírito Santo? Essa é uma dúvida comum. E biblicamente falando, a gente não pode relacionar uma coisa com outra. Tá? Por quê? O batismo no Espírito Santo, ele é também um dom espiritual. Mas, diferente dos demais dons, ele é um dom que nos leva para fora da igreja, para a ação da evangelização. E os demais dons, né, profecia, interpretação de línguas, discernimento, eles são dons da igreja, né, do culto. Então a gente vê que tem essa diferença importante, né? Então, assim, é possível ter um dom espiritual e não ter sido ainda batizado no Espírito Santo. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, né? Até porque, que live, cara. Quando a gente é batizado no Espírito, a gente crê que o sinal é a língua, mas não é o dom de variedade de línguas. Não é o dom de variedade de línguas. Uma coisa é o dom de variedade, outra coisa é a língua enquanto sinal. Né? Quantas pessoas que a gente vê que são batizadas no Espírito, elas manifestam uma língua, mas assim, no decorrer do tempo até deixam de falar, ou quando falam é sempre uma frase ou duas no máximo, né? É diferente de quem tem o dom de variedade. Então a ideia aí é uma pessoa que tem a possibilidade, pelo Espírito Santo, de falar diversas línguas que ele nunca aprendeu, né? Sejam angelicais, sejam celestiais ou humanas. Né? Então essa é a ideia.
Então, assim, é possível sim, embora eu concordo com um teólogo americano chamado Anthony de Palma, que ele fala o seguinte: embora a gente não possa relacionar diretamente uma coisa a outra, mas é claro que uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela fica mais sensível aos dons espirituais. É claro que ajuda, né? Embora não seja algo obrigatório, mas ajuda. É mais fácil você ver uma pessoa que foi batizada e ter dons do que uma que não foi, por exemplo. É mais fácil, mas não é regra. Não é regra, isso mesmo. Eu vou soltar os comentários para ver a reação das pessoas, que pentecostal gosta disso. E se você não gosta, cai fora. Você que está na live, nós gosta. Deixa eu falar um negócio, pastor. Nunca me esqueci. A minha mãe hoje enfrenta um momento espiritual muito difícil. Estou orando por ela e peço oração também. Mas uma vez eu ali, criança, 12, 13 anos, brigando com os meus irmãos. E eu me achava superior aos meus irmãos, viajando, cumprindo agenda, tal. Aí minha mãe me bateu. Não, bateu em todos os meus irmãos, né? Que era 6. Aí batava em um, batia em outro, batia em um, batia em outro. Falei, eu não vou apanhar não, né? Eu tinha acabado de chegar de viagem e tal, pregadorzinho de casa. Ela vai sim. Aí ela falou assim: salvação é dom, mas dom não é salvação. Sim. Forte, né? Boa palavra. Meus Justamente. irmãos, que aprendizado, hein, gente? Até porque a palavra dom, ela vem do grego carisma, e carisma vem de caris, que é graça. Graça. Eu recebo um dom, não porque eu mereço, não porque Deus olhou para mim, ou puxa, esse cara aí é especial, não. É pela graça de Deus. Muita gente... Uma vez, há muito tempo atrás, eu vi uma irmã, né, se lamentando, assim, dizendo, nossa, tanta gente aí desmantelada, foi a expressão que ela usou, né? E é usada por Deus, eu estou buscando e não sou. Aí eu falei, irmã, é graça. Deus dá de graça. Não é por merecimento, não é mérito. Né? Se fosse por mérito, ninguém receberia, na verdade. Pastor Paulo sempre disse que as manifestações de Deus através do ministério dele era graça. Isso mesmo. Ele sempre enfatizava isso, né? Que ele era conduzido pela graça do Senhor. E que é a graça que bastava. Pastor, indica 3 autores aí para ajudar os nossos telespectadores. Olha, eu indico o Robert Menzies, que é o cara que prefaciou o meu livro aqui, O Revestido de Poder. Vou até mostrar aqui para vocês tirarem um print. Se puderem, comprem tudo o que o Menzies já publicou. Tem em português... Eu os comentários para ficar melhor. Ah, tá Robert bom. Menzies. Ele tem um livro pela CPAD, que é o Pentecostes, um livraço, apesar de capa ser um livro vermelha, fino, né? Capa vermelha, um livro fininho, mas é um conteúdo fantástico. Ele tem um outro livro chamado No Poder do Espírito, da editora Vida, mas esse aí está esgotado, difícil achar. E tem um também pela editora Carisma, que é o chamado Glossolalia, ou Glossolalia, que é sobre o falar em línguas. Um livro só sobre o falar em línguas que ele escreveu. Então, mas se você for ler algum livro dele primeiro, comece pelo livro Pentecostes, que a CPAD publicou. Tem e-book na Amazon, né? É baratinho lá. Se você tem um Kindle ou o aplicativo do Kindle, compre esse livro que vale muito a pena. Um outro autor que eu recomendo também é um canadense chamado Roger Stronstad. Ele escreveu um livro chamado A Teologia Carismática de Lucas. Depois a gente posta. Pode ser, porque o meu celular está numa posição aqui que vou se eu colocar tirar, as postagens lá. Eu vou postar no story. Isso. As pessoas que o senhor está indicando, sim. Tá bom. Esse livro é Teologia Carismática de Lucas, do Roger Stronstad. É um livro publicado. Um livro publicado pela CPAD, que, para minha alegria, saiu exatamente no mesmo dia do Revestido de Poder. Os dois foram lançados juntos. Assim, para mim foi um privilégio, porque foi um livro que eu sempre indiquei, sempre gostei bastante. Né? E outro que a gente não pode esquecer é um brasileiro, pastor Antônio Gilberto.
tem uma contribuição à teologia pentecostal fantástica, né? E ele tem 2 livros que eu gosto muito. É o Verdades Pentecostais, também lançado pela CPAD, e o Fruto do Espírito, que é um livro mais destacado aí sobre a questão da santidade, né? Também pela CPD, o Fruto do Espírito, que eu acho o melhor livro dele. Melhor livro mesmo. Antônio Gilberto, né? Então são os 3 autores que eu indico, né? E aí, é claro, você lendo pelo menos esses autores, você já vai ter uma ideia geral o que é propriamente mesmo a teologia pentecostal. Amigo, muito obrigado. Prazer foi meu, pastor. Foi muito bom. Gente, eu vou deixa eu ver um negócio aqui, que eu quero que você... Vou dar um tempinho para você tirar o print aí para seguir lá o Instagram do pastor Gutierrez. Bora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O print? Marca a gente, marca o pastor Gutierrez, me marca lá no seu story. Fala o que você achou dessa live, a live estará salva, tá bom? E lá nos stories eu vou postar os autores que ele está indicando para o nosso enriquecimento bíblico, espiritual e pentecostal. Deus abençoe. Até a próxima.